Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos, nossa web TV, web câmera, web rádio. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez, eu sou advogado criminalista, tribuno do júri, conhecido como professor Martinez, advogado criminalista, tribuno do júri. Atuo na parte criminal, sou tribuno do júri. Venha participar do nosso grupo de estudos de direito criminal, venha participar do nosso escritório. Nós estamos à disposição para lhe servir, atuamos no júri no Brasil todo e também em todo o Brasil, e também estamos aqui no estado da Bahia, certo? Estamos também, o nosso escritório aqui, a Rua General Labatida, no 76, Barris, da Ponte Padaria Alfaia, Salvador, Bahia. 71, nosso telefone, 991030089. Venha participar conosco na nossa linha de mediação, arbitragem, conflitos. Nós temos um trabalho feito na comunidade, um trabalho belíssimo, um trabalho feito na comunidade, que é um trabalho belíssimo, um trabalho que é feito junto com as pessoas nas comunidades, para que possamos atender a mediação de família, mediação de inventário, mediação de dívida, mediação de consumidor, qualquer tipo de conflito que seja o direito, permitido pela mediação e pela arbitragem. E também estamos com o grupo de gerenciamento de crises, para, no caso, sequestro com reféns, um trabalho feito na comunidade gratuito. Venha participar. Nossa web rádio é radiojuri.net, nossa TV é poptv.net.br e nossa F de faca, N de navio, D de dado, tv.blogs, no plural, porte, P de Paulo, O de Orlando, T de Tatu, ou de Tatiane.com, fndtv.blogspot.com. Professor Martinez, doutor Martinez, aqui às suas ordens. Venha trazer seu caso para a gente aqui, 719-9103-0089. Grande abraço, muito feliz por estar podendo ajudar todos vocês. 71, não esqueça, 99103-0089. Me adicione no Zap, é o Zap também da rádio, pode adicionar, nós estamos aqui para lhe atender. 719-9103-0089. Um grande abraço, de coração para coração. Estamos juntos. Professor Martinez, advogado criminalista, tribuno do júri, mediador, juiz arbitral, o nosso escritório está aqui à sua disposição. Venha trabalhar conosco, venha estagiar conosco, venha para o grupo de estudos, e o senhor e a senhora que precisar de alguma ajuda na área jurídica, nesta área que nós estamos falando, nós estamos às ordens. As comunidades que precisem de gerenciamento de crise, para em caso de sequestro, em caso de reféns, nós temos um grupo especializado nisso, certo? E vai atendê-lo da melhor maneira possível. 719-9103-0089. Também estamos trabalhando voluntariamente nas comunidades para mediação e arbitragem. 719-9103-0089. Me adicione no Zap, nós estamos aqui para lhe servir. Um grande abraço. Bom dia, tudo bom, gente? Nós vamos iniciar mais um júri, certo? Nós vamos iniciar mais um júri popular, é a segunda fase. Nós vamos suprimir na segunda fase, repete de novo, tudo que a gente fez na primeira fase de instrução, as oitivas das testemunhas de acusação, de defesa, peritos, repete tudo isso. Eu vou suprimir, porque esse semestre foi um semestre atípico, com 2 processos eleitorais, agora a Copa do Mundo, né, diversos feriados. Eu vou suprimir essa parte, certo? E vamos já direto à sustentação oral e depois aos quesitos, 472, Código CPP. Nós estamos a agradecer mais uma vez aqui, todos agradecer ao nosso amigo e querido, grande acadêmico aí, que se Deus quiser, esse ano vai dar uma surpresa gratificante para a gente, que é a carteira vermelha, está na segunda fase, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é hoje, já passou na primeira. Muito conhecimento, muita vontade, se Deus quiser ele vai conseguir esse objetivo. Para mim, não tem felicidade maior, né? Do que ter, como eu já tenho hoje, entro no fórum, encontro pessoas, advogados. Minha filha foi fazer audiência, é advogada já há 5 anos. E aí a juíza perguntou: você é filha do doutor Martinez? Ela disse: sou filha. Doutor Martinez já tem uma filha, quer dizer,
É um prazer estar sempre, foi minha aluna inclusive, né? Foi minha aluna, quase reprovo, mas foi minha aluna, certo? E conseguiu passar nas 2 fases da ordem, no 9º período, igual a Geórgia, se Deus quiser. Então vamos iniciar os trabalhos, agora o comando todo é de Geórgia. É sustentação oral e depois da quisitação, certo? Do que pedir na tese de quisitação, Geórgia vai fazer. A quisitação tem 3 perguntas, o 483 são básicas. Materialidade, houve a materialidade delitiva, houve o autor participou do crime. A gente vai suprimir essas 2 perguntas, vamos para a terceira, se o jurado absolve ou não o acusado. E na 4ª, a questão se há inimputabilidade ou não, se houver tese defensiva nesse sentido. Legal? Então, por favor, alguém fecha a porta ali, por gentileza. Não vamos ter testemunhas, né? Não, vamos direto à citação oral, certo? Geórgia, agora comando é seu. Bom dia, caros doutores, colegas. Vamos dar início ao processo, o número do processo citado pelo escrivão, no qual está sendo acusada a senhora Suzana Rostov. A promotoria do Ministério Público aqui está representada por 4 advogadas, perfeito? Não vamos trazer ao fundo a situação das testemunhas, conforme a ampla defesa trazida pelos nobres advogados, em número de 2 aqui presentes, que conste em ata, e nós daremos prosseguimento com a acusação à pessoa do Ministério Público, conforme as promotoras têm apontado. Bom dia, excelentíssimos juízes, excelentíssimos jurados, nobres advogados, enfim, bom dia a todos aqui que se fazem presente. Após a pronúncia dos denunciados, a defesa impetrou recurso e este parquet apresentou contrarrazões, as quais foram acatadas por esse juízo. E hoje nós estamos aqui, Ministério Público, representado por mim e pelas nobres colegas, para trazer um caso que não só trouxe comoção aqui no estado de São Paulo, mas comoveu o Brasil todo. Senhoras e senhores aqui presentes, eu estou falando do assassinato do casal Manfred e Marisa Richthofen. Esse casal foi assassinado, pasmem, cuja mentora foi sua própria filha, a ré Suzana Richthofen. Esse processo, nobre jurado, o Ministério Público esteve presente, acompanhando passo a passo todo o desenrolar deste processo. Foram acompanhar as investigações realizadas pelas autoridades policiais, acompanharam todas as ações penais pertinentes ao caso, acompanharam desde do fato mesmo, do dia do fato do ocorrido, essa situação. Tanto que, se vocês puderem observar o processo, para aqueles que têm interesse na causa, verificaram que o processo é composto por 14 volumes e 2.800 páginas. Dentro desse processo, existem fotos, vídeos, depoimentos, oitivas, perícias, enfim, tudo que pudesse elucidar essa situação. Mas, todavia, algumas fotos chamaram a atenção do Ministério Público. Essa foto retrata e revela a cena do fato do assassinato, a cena do assassinato. Eu me refiro ao quarto do casal Richthofen. Essa foto, de alguma forma, não só nos aterrorizou, mas também nos emocionou. Eu falo de emoção porque, se formos trazer o sentido etimológico da palavra emoção, teríamos como significado aqui algo capaz de comover, algo capaz de impressionar, algo capaz de emocionar. E foi essa sensação que nós tivemos. Senhoras e senhores, jurados, eu tenho pai, eu tenho mãe, e se eu visse aquele estado que eu presenciei, o casal numa cama totalmente ensanguentado, talvez eu não aguentaria de tamanha dor, porque eu
foto revela a cena do crime no dia 31 de outubro de 2002, onde os corpos do casal estavam lá, ensanguentados. E, de alguma forma, a gente percebe como foi realizado esse assassinato de uma forma fria e brutal, porque foi a pauladas. Imagine vocês, foi pauladas de pessoas que estavam no seu descanso indefesas. E uma coisa interessante, senhoras e senhores aqui presentes, que a filha, a Ré, ela simulou toda a situação, planejou a morte dos próprios pais. Eu falo planejou porque, de alguma forma, os seus comparsas, os irmãos cravinhos, envolvidos também, os elfos, ele, o Daniel, ele confeccionou a arma do crime. Infelizmente, essa arma não foi encontrada. Mas Daniel, por ter habilidade em aeromodelismo, ele fez questão de confeccionar. A perícia provou que provavelmente o instrumento foi uma barra de ferro, de onde saía de suas extremidades instrumentos pontiagudos, objetos pontiagudos. Ou seja, a intenção era mesmo matar as vítimas. Então, se vocês perceberem quão frio e calculista foi arquitetado esse crime pela filha, onde ela teve uma participação especial. Ela abriu a porta de sua residência, conduziu os elementos até a parte superior da casa e deixou todos eles em frente à porta do quarto para que o assassinato fosse bem sucedido no caso. Ademais, senhoras e senhores presentes, eu vou encerrar aqui a minha sustentação oral para poder os colegas vão dar continuidade, chamando vocês para refletirem com o posicionamento que eu vou colocar aqui. Quando eu paro e penso e vejo que todo o desenrolar desse duplo homicídio foi por conta de uma herança e simplesmente porque os pais não permitiam que a Suzane Richthofen se relacionasse com Daniel Cravinho. Desta forma, nós do Ministério Público verificamos que existem alguns crimes que a Ré cometeu, que está relacionado ao artigo 121 do Código Penal, matar alguém, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, matar alguém, e o parágrafo 2º diz, respeitar se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O inciso 4 relata a traição de emboscada ou mediante dissimulação, outro recurso que dificulte ou torne possível a defesa do ofendido, que mais adiante nossas colegas vão aqui desenvolver esses artigos melhor. Artigo 29, quem de qualquer modo concorre com crime, incide nas penas a este combinadas, na medida de culpabilidade. E o concurso de material. Eu não vou desenvolver cada artigo, porque as colegas mais adiante vai desenvolver com melhor. E furto, porque houve furto, além de matar, de assassinar os pais, todos os envolvidos ainda levaram pertences da família Richthofen. Então, nós enquadramos também no artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, eu passo adiante a colega Larissa, ou a colega Tayla, para dar continuidade à elucidação dos fatos. Obrigada. Bom dia, excelência, bom dia a todos presentes. Dando continuidade à fala da colega, Suzane age como se a vida dela fosse uma novela. Narra, sabe, distante, como se não fizesse parte de nada. Uma pessoa que dá risada fatos ali que está sendo exposto, que faz pouco caso da situação, uma pessoa egocêntrica,
fria, calculista, que cometeu a pior traição que pode existir, matar os pais, sem dar a eles chance de defesa, uma família dedicada, amorosa, pais que querem só o melhor para os filhos, ser surpreendido por essa traição. Todo adolescente passa por descobertas, por momentos da vida. A família não se surpreendeu porque ela tinha um namorado. Se surpreendeu com o tipo de pessoa que ela estava namorando. Aí eu pergunto a vocês, uma família de classe média alta, com um futuro brilhante para proporcionar aos filhos, vai querer que se envolva com qualquer pessoa que destrua essa oportunidade? Jamais. Então essa foi a surpresa deles com o relacionamento. Imagine uma pessoa tranquila, mudar da água para o vinho, uma pessoa agressiva, impulsiva, assim, por causa de um relacionamento. Então surpreende a todos, os amigos, a família, ninguém vai esperar essa surpresa. Ela agiu perfeitamente, tranquila, não havia mais discussão, não havia mais briga dos pais. Por quê? Porque ela já estava tudo planejado. Para que ela ia perder o tempo dela discutindo com a família? Ela já tinha um plano perfeito para acabar com aquilo e conseguir o que ela queria. Agora eu dou a palavra à outra colega. Bom dia, jornalista. Bom dia, jurados, colegas. Bom dia, meus colegas também. Eu estou aqui para dar continuidade ao que as minhas colegas já falaram e eu gostaria de fazer uma pergunta antes de introduzir o que dois profissionais, que é um policial e um perito, conseguiram argumentar diante de todos os fatos. Imagine você se deparar com uma cena de seu pai, sua mãe mortos. Eu falo isso olhando por Andréas, 14 anos, e perdeu seus pais de forma brutal. Perdeu de uma forma brutal que foi planejado pela irmã a quem ele confiava e amava. Imagine como está a cabeça desse menino agora. Bom, colegas, em depoimento, durante o seu trabalho, desenvolvendo a sua função, né, porque a gente sabe que a polícia é uma função dele investigar um crime, se ater a todos os fatos investidos para que possamos estar aqui no dia de hoje promovendo esse processo e culpar, se for, decretar culpa, se assim o juiz achar, ou inocentar se tivermos fatos suficientes. E o policial, o que ele disse foi que, quando ele se deparou com aquela cena, ele viu que era uma cena de amadores. E aí fica a questão, por que uma cena de amadores? Foi deixada para trás objetos, foi deixada para trás joias e principalmente uma arma caída ao lado da cama. É estranho isso, não é? Como é que entram ladrões, segundo ela, porque ela ligou para a polícia e falou que a casa tinha sido invadida, que tinha entrado ladrões que poderiam ter assaltado a casa porque chegou e a porta estava aberta. Mas aí o nosso perito, em seu trabalho excelente, gostaria de ressaltar, percebeu que não havia sinal de arrombamento. A porta estava em perfeito estado, a casa estava em perfeito estado, exceto pelo lado de cima, aonde Suzane conduziu os seus comparsas para ceifar a vida dos seus pais e da pior forma possível, a pauladas. O perito, ele constata que Marisa, ela tinha os dedos esmagados, o que significa que provavelmente na primeira ou na segunda paulada que recebeu, ela acordou. E sem estar atenta ao que estava acontecendo, seu instinto tentou fazer ela se defender, mas como se defender se você está dormindo no celular? Achando estar segura e com pessoas que você confia. Ele constatou que, além disso, havia um saco enfiado em sua boca, evitando que ela pudesse gritar, o que só reforça o fato de que ela acordou. Imagine o sofrimento e a dor que ela não passou
antes de morrer. Em seu Manfred, foi verificado que existia ferimentos ao lado do rosto e ele chegou a pensar na possibilidade de ele ter sido ferido por uma arma de fogo, que foi logo descartada quando, ao chão, ao lado do corpo, ele encontrou a arma. Na mesma hora, o perito entendeu que o ferimento no rosto dele não havia sido causado por uma arma de fogo. E eu trouxe aqui para vocês, eu gostaria de ler duas partes do depoimento desses profissionais, tanto do policial como do perito, onde o policial diz que, assim que recebeu a notícia de que seus pais estavam mortos, Suzane lhes falaram: eu gostaria que vocês matassem e torturassem esses caras que mataram meus pais. Logo após, qual foi o comportamento dela junto com o namorado? Ela ficou trocando carícias, beijos, e eu pergunto, uma pessoa que acaba de perder o pai e a mãe tão brutalmente vai ficar trocando beijos e carícias com o namorado? Ela não deveria estar em desespero, estado de choque, chorando, triste? Não consigo entender. Ela nos deu como filha, não consigo entender como uma filha que perde um pai e uma mãe dessa forma está trocando carícias com o namorado. Enquanto o irmão dela, Andréas, de 14 anos, que perdeu seus pais, estava assim em estado de choque. O que foi certificado por várias pessoas que estavam presentes no momento. O menino estava em estado de choque, chorando, não falava e sem conseguir acreditar no que havia acontecido com os pais. E aí a gente vai se ater agora para o que o perito falou. Porque assim, o que a gente pensa de um perito? Já está acostumado a trabalhar com esses casos, com esses tipos de violência, com esses tipos de dano à vida. Mas ele falou aqui, sem dúvidas, um ambiente de terror, uma cena de um verdadeiro massacre. Eles não tiveram o mínimo chance de defesa e eu nunca havia pegado um caso como esse. Então, só por isso, já podemos entender que até o perito se espantou com tamanha crueldade em que Suzane teve a astúcia de tramar contra a vida dos seus pais, juntamente com os irmãos cravinhos. E as palavras usadas para definir essa mulher é que ela era fria, estava sorridente, sem demonstração de tristeza ou arrependimento. Além de, claro, não devemos esquecer, está trocando carícias com o seu namorado. Passo agora a palavra para a minha colega Cida, que irá concluir toda a nossa sustentação. Bom dia, Excelência. Bom dia, nós advogados. Bom dia, jurados. Minhas colegas mataram o crime, mas toda a história tem um início. Manfred e Marísia se conheceram na faculdade, onde ela estudava medicina e ele engenharia, lá pela década de 70. Casaram, foram morar fora durante um tempo e retornaram. Já casadas, resolveram aumentar a família e tiveram uma menina, Suzane von Richthofen, em 1983. Depois de 4 anos, nasceu o irmão mais novo, o Andréas. Suzane foi alfabetizada com 5 anos, uma menina muito inteligente. As professoras diziam que era uma criança espetacular, amável, doce, não era birrenta e aceitava um não como resposta. Era uma criança normal, como qualquer outra. Na adolescência, os professores também, eles pronunciaram dizendo que ela era uma menina que tinha notas boas, obediente, dedicada aos estudos. E em uma tarde de domingo do mês de agosto do ano de 1999, a família, o casal e os filhos, Suzane então com 16 anos e o menino com 11 anos, foram, 15 anos, ela tinha 15 para 16 anos, eles foram para um parque passear, como é de praxe, de costume, toda a família é assim, passeia, e foram para o parque em Ibirapuera. Lá chegando, o menino se encantou
com um esporte que chama-se aeromodelismo, onde uma pessoa fica no centro de um círculo, controlando um avião através de 2 cabos. Andrés, pré-adolescente, 11 anos, se encantou e pediu ao pai: pai, eu quero fazer esse curso, eu gostaria de aprender aeromodelismo. O pai, prontamente, pai dedicado, zeloso, contratou o então professor, que era o Daniel Cavins, para ser professor de Andrés. A aproximação dos dois, entre professor e aluno, foi além, porque Andrés era um menino que não tinha irmão. Ele tinha uma irmã, mas irmão ele não tinha. Então ele via o Daniel como alguém, um exemplo, um irmão que ele poderia contar. O Daniel levava Andrés para passear de bicicleta, amizades de instrutor, levava para passear de bicicleta, levava para competição de autorama, fazia parte da família Daniel. Foi então que começou o namorico entre Daniel e Suzane. É bom que a gente entenda, compreenda toda essa parte da cronologia. Então, ele foi para casa e os pais até então não se opuseram ao relacionamento deles. Porque era namorico de adolescente, eu tinha 16 anos. Era normal uma menina namorar. Não se opuseram. Com o passar do tempo, o namoro começou a ter um ar de seriedade. Os pais então começaram a ficar preocupados. Por quê? Suzane tinha um futuro. Já foi dito aqui que ela tinha um nível, um padrão alto de vida, sendo que Daniel não. Daniel ele se mantinha dando aulas de aeromodelismo. Ele fabricava os aviões, ele consertava os aviões, ele vendia peças, ele conseguia se manter. Então, Suzane era outro. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles se aproximando muito um do outro, o namoro começou a ficar muito intenso, ele começou a faltar a essas aulas, então ele começou a deixar de dar aulas, ele deixou de receber o dinheiro que ele recebia. Suzane passou então a dar presentes caros, a dar dinheiro para ele, por conta da proximidade. A proximidade era tanta, que Suzane passou no vestibular na Faculdade de Direito da PUC, e ele praticamente era aluno da PUC também, eles estavam todos juntos. Era a sombra de Suzane. Suzane ia, os dois muito colados, muito unidos, inclusive para aulas externas. Todas as aulas que tinham fora da faculdade, ele também ia. Eram, como se dizem, unha e carne, eram muito próximos um do outro. E os pais preocupadíssimos, preocupados, o que será dessa menina? Em 2021, no final de 2021, Suzane começou a sair à noite para dormir com Daniel. Antes disso, eles já haviam iniciado a atividade sexual e eles utilizavam as tardes para poder fazer isso. Só que no final de 2021, eles começaram a sair à noite. Ela começou a mentir com os pais, dizendo que ia estudar na casa das colegas. Até então, os pais não duvidaram. Mas toda mãe tem aquela intuição, tem a mãe que sabe, tem alguma coisa errada. Ela então ligou para uma amiga de Suzane, que fazia faculdade com ela, no mês de abril, e perguntou: cadê Suzane? Suzane não está aqui. No outro dia de manhã, estão os dois, os pais, em casa. Suzane chega e é indagada: você passou a noite onde? Na casa da sua colega? Você não estava. Eu estava com o Daniel no hotel. A partir daí, abril de 2002, as brigas começaram a ser constantes, porque neste dia os pais proibiram o namoro de Suzane com Daniel. Até então estavam tolerando, o nível da tolerância
mentiras, vendo o comportamento modificado dela. Inclusive, há relatos de que ela começou a usar maconha, porque ele também usava. O irmão Christian de Daniel, ele já havia passado por clínicas de reabilitação, tinha dívidas com o traficante. A influência que minha colega falou em relação à família Cravinhos é que os pais não queriam. Qual o pai que quer, qual é a mãe que quer que seu filho ele venha a se relacionar ou sair, a ter amizade com uma pessoa que não é do bem? Ninguém quer. As brigas começaram intensamente, foram constantes brigas, porque os pais não aceitavam. E Suzane começou a nutrir raiva. Abril de 2002. No mês de julho, os pais viajaram, passaram 30 dias fora. Daniel, então, entrou na casa de Suzane e morou durante 30 dias. Ali foi um sonho, inclusive declarado por ela. Foi como se fosse um sonho viver na casa com o então amado, de forma livre, sem ninguém pegar no pé, no mês de julho. Quando os pais retornaram, obviamente que Daniel não estava mais lá, ela aí chegou para o pai. Pai, eu quero um apartamento com um flat, porque eu quero morar com Daniel. O pai daí, não. Você está de brincadeira. Você quer um apartamento? Estude, se esforce, vá trabalhar e aí você mora com quem você quiser. Essa foi a resposta de Manfred, o pai de Suzane. Com essa resposta, se ela já estava com raiva por conta da proibição do namoro, o ódio aflorou, começou a ter raiva, muito mais raiva. Isso no final de julho, segundo domingo de agosto, dia dos pais. Tiveram uma briga, Suzane e o pai, de uma forma tão intensa, que ele decidiu um tapa no rosto. Esse tapa foi o estopim para que ela viesse a planejar como ela iria se livrar dos pais. Ela teve 2 meses planejando isso. E sabe como é que eles planejaram esse crime? Assistindo série de Netflix. Imaginaram em situações e chegaram à conclusão de que simular um assalto na casa, eles estariam tranquilos, porque tinham um hábito. Tiraram o irmão da casa, colocaram o irmão fora, planejaram e executaram o crime e já foi relatado aqui. Outro detalhe. A Suzane fazia a faculdade de Direito. E todos nós sabemos que a faculdade de Direito não se faz, principalmente na PUC. Em nenhum momento, nesses 2 meses que ela planejou o crime, o assassinato dos pais, ela diminuiu a média. Era 8. Tranquila, serena, calma. Estava ali. Quem é que planeja um assassinato, um homicídio e permanece bem? Quem de nós aqui? Porque eu não sou assim. Eu nunca me planejei nenhum tipo de homicídio. Mas se eu estiver passando por algum problema, alguma situação que me incomoda, doença em família, problema em família, com o marido, com o filho, quem é que fica bem? A primeira coisa que acontece quando a gente chega no trabalho, na escola, é o que você não está bem. O que é que está te incomodando? Isso é normal, ser humano. Como é que uma pessoa planeja uma
de uma pessoa que não tem coração. Cometeram crime, ela convenceu o Daniel, ela convenceu o Daniel. Toda relação existe um lado forte e um lado fraco. Toda relação é assim. Toda relação existe aquela pessoa que é dominante e a outra que não é dominada. É normal o ser humano. E os homens fortes atraem mulheres mais frágeis, as mulheres fortes atraem os homens mais. É normal. Ou ainda dizem que os opostos se atraem, que o positivo e o negativo se unem. O fato é que ela era dominante. Foi ela que arquitetou. Ela convenceu Daniel. O Christian, ele foi, não tinha nenhum envolvimento emocional. Ele foi porque ele gostava de dinheiro, precisava de dinheiro, não trabalhava. O Christian era viciado. E foi. Este é o crime. Este é o relato. E a sociedade precisa de respostas. Que tipo de exemplo é que nós daremos aos nossos filhos? Que simplesmente por um não, eles podem arquitetar e matar os pais? É isso que a sociedade quer? Não. O Ministério Público representa a sociedade e pede a condenação de Suzane Monte. Os artigos já foram falados aqui e o Ministério Público está traçando. Doutora, eu gostaria de saber se a denúncia, na verdade, abrange o concurso de crimes. Sim, artigo 61. Além disso, a pergunta é qual a condenação emitida pelo Ministério Público em relação aos comparsas de dona Suzane Monte? Conforme a primeira peça da denúncia, nós vou ler como o Ministério Público se fez presente nesse sentido, colocando-nos o seguinte: posto isto, estando satisfatoriamente presente nos requisitos para a propositura da ação penal, o Ministério Público Estadual denuncia Daniel Cravinhos de Paulo Silva, Christian Cravinhos de Paulo Silva e Suzane Luiz Ivan Richthofen, com incursos nas penas do artigo 121, homicídio, parágrafo 2º, inciso 1, motivo torpe, inciso 4, recurso que dificulte a defesa do ofendido, concorrido com o artigo 29, concurso de pessoas, artigo 69, concurso material e artigo 155, furto, todos incluídos no Código Penal brasileiro. Existe a individualização da pena para cada um deles? Suzane Richthofen, mentora do crime, o Ministério Público acredita que deve sim existir a individualização da pena. Para que os jurados tenham conhecimento, o Ministério Público está oferecendo denúncia numa proporção em que, segundo o nosso Código Penal, não pode existir o concurso de crimes, que é a associação para uma prática de um crime, que exista um julgamento para cada um deles de forma em separado e ao mesmo tempo que eles tenham cada um a proporção dos seus atos. Perfeito, doutora? Então, para que os senhores saibam que os senhores estão julgando, na verdade, Suzana Richthofen e os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, pela associação e pelo concurso de crimes. Cada um será definido pelos senhores aqui presentes como jurados, dizendo se eles são condenados ou inocentes. Entendido? Com a palavra defesa. Bom dia, Santíssimo Juiz. Bom dia, procuradores da Justiça. Bom dia, corpo de jurados. Hoje estamos aqui para poder descaracterizar tudo o que foi falado pela promotoria sobre Suzane Richthofen. Tem que compreender um protagonismo de Suzane Richthofen que não existe. Tem que compreender uma imagem de Suzane Richthofen que não existe, como se fosse uma mulher fria, calculista e sem sentimentos. Porém, como foi falado muito bem pela promotoria, Suzane Richthofen amava Daniel Cravinhos. Fazia tudo por ele, fazia tudo para ele durante o namoro. Dessa forma, passou de uma menina dedicada aos estudos
Passou de uma menina que tinha um bom relacionamento com os pais para uma menina que não tinha mais um bom relacionamento com os pais, não tinha mais não estava indo mais bem nos estudos e também começou a consumir drogas, substâncias ilícitas, não porque queria, mas porque Daniel Cravinho a obrigava de certa forma com aquele sentimento que existia, que ela tinha por ele. Dessa forma, com esse relacionamento tóxico, essa coerção emocional e psicológica que Suzane von Richthofen vivia diariamente com seu namorado, com seu ex-companheiro. Vamos botar aqui bem claro que não existe mais relacionamento entre Suzane von Richthofen e Daniel Cravinho. A relação com os pais dela começou a piorar e começaram a ter brigas constantes com os pais, porque eles não aceitavam o relacionamento de Suzane von Richthofen com Daniel Cravinho, porque, como dito pela própria promotoria, Daniel Cravinho vinha de uma classe baixa em relação à classe alta de Suzane von Richthofen. Toda a família Suzane von Richthofen pertence. Então, por conta disso, os pais não admitiam o relacionamento de Suzane von Richthofen com Daniel Cravinho. Mas, vamos por aqui. Como pais tão zelosos, como pais tão dedicados, como pais tão preocupados com a filha, deixam de dar um apoio emocional em relação ao consumo de substâncias tóxicas que a filha consumia de forma coercitiva por conta de Daniel Cravinho. Os pais não apoiavam ela, os pais não tentavam intervir nesse consumo de substâncias tóxicas. Os pais deixavam, de certa forma, ao bel prazer a filha. E só se importavam com o fim do relacionamento, porque era o que eles queriam, mesmo a todo custo. Como falado pela promotoria, ao custo de uma agressão física que o pai de Suzane von Richthofen teve contra a filha. Dessa forma, também quero passar aqui para o ato do crime, o dia do ilícito. No dia, enquanto Daniel Cravinho e Christian Cravinho faziam ações composto pela promotoria de matar a mãe e o pai de Suzane von Richthofen, Suzane von Richthofen não estava no local, ela estava um andar abaixo. Então, a frieza que foi cometida, o assassinato, não foi por conta de Suzane von Richthofen, mas foi por conta das atitudes dos irmãos Cravinhos, que, com a arma do crime, pegaram e bateram na cabeça dos dois pais de Suzane von Richthofen. Falam que Suzane von Richthofen tinha participação especial no crime. Que participação especial no crime é essa? Que a todo tempo está distante da cena, que a todo tempo não quer estar no local, não quer estar presente no local porque não quer ver, de certa forma, porque tomou uma decisão não porque queria, mas por conta das substâncias químicas que ela utilizava e por conta de toda aquela coerção emocional e psicológica que o relacionamento de Suzane von Richthofen com Daniel trazia para uma garota que antigamente era boa, antigamente se dedicava aos estudos, antigamente tinha um relacionamento com os pais, mas que isso passou a não existir depois do relacionamento. Dessa forma, Suzane von Richthofen ela não queria, mas tomou uma decisão errada, infelizmente. Não podemos negar que a decisão dela foi errada, mas também não podemos negar as particularidades que houve no caso. Não podemos negar o fato de ela estar no relacionamento tóxico.
não podemos falar que esse caso é indefensável, porque, por direito constitucional, Suzane von Richthofen, ela tem direito de defesa. E por isso que essa defensoria está aqui apresentando a defesa, para que possamos visualizar essa situação, não só pelos olhos da promotoria, mas também pelos olhos da defensoria, pelos olhos do que aconteceu, como aconteceu para Suzane von Richthofen. Dessa forma, passo a palavra para o meu colega. Bom dia, meritíssimo juiz, serventuário, promotoria, corpo de jurados. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença da promotoria, que, data venha, infelizmente não fui, como de costume, assertiva nas narrativas. Haja vista aqui, estamos falando aqui, essa é minha cliente, vocês estão vendo, tem apenas 18 anos de idade. Como foi bem colocado aqui, são apenas 18 anos de vida. Falo para vocês, vossas excelências, vocês têm filhos, têm irmãos, com certeza, primos, família no geral, tem pessoas às quais vocês querem bem. Vossas excelências, hoje, aqui presente, vossas excelências estão julgando essa moça de apenas 18 anos de idade. Vossas excelências acham que, estando hoje a promotoria, a qual está exercendo o seu papel como fiscal das leis, deixar essa pessoa, ou seja, pelo tempo hoje na cabine, enquanto ela pode ser, de alguma forma, absolvida e ter o seu tempo para poder, de repente, perceber o quão é difícil ter seus pais, ou seja, ficar fora dos seus entes queridos, os quais, de fato, ela amava. Vossa Excelência acham justo. Estamos falando de uma pessoa de apenas 18 anos de idade. Estamos falando de uma pessoa que tem 50, sem querer discriminar as pessoas de 50, 60. Ademais, conforme a nobre colega falou, ela foi induzida. Como bem a promotoria falou muito bem, enquanto fiscal das leis, vejam toda a historicidade da gênese. É uma criança que foi criada em berço de ouro e foi induzida pelo marginal. O namorado dessa minha cliente é um marginal. Marginal são aquelas pessoas que não seguem as leis. Estamos falando de um marginal. Esse marginal aliciou. Ela não cometeu crime nenhum. No direito a gente fala de erro do tipo, porque ela estava drogada pelo namorado, pelo marginal. Na verdade, ela foi induzida. Ela não cometeu crime nenhum. No direito, a gente chama erro do tipo. Ela não sabia o que estava fazendo. Ela foi coagida, Vossas Excelências. Vossas Excelências acham justo por essa pessoa na cadeia perder toda essa trajetória a qual ela pode viver ainda
social, não, ela não cometeu crime. Estamos falando de uma pessoa, de uma mulher de 18 anos de idade. Não estamos falando aqui de uma pessoa mais velha, que na pode. Essa pessoa precisa de oportunidade. Essa pessoa, estamos aqui julgando, vejam só, vocês estão vendo o rosto dela. É uma pessoa que jamais cometeria esse crime. E no mais, ela já está sofrendo. Ela foi penalizada pela falta dos pais. Os pais não estão mais aqui para contar a história. Os pais não estão mais aqui para contar a história. E agora? Na verdade, ela foi pelo namorado, induzida, ela não tinha irmão mais velho, ela tinha um irmão mais novo, ela viu ali no namorado, de repente, uma companhia masculina e foi induzindo, sendo induzida ao erro, estava drogado, então, infelizmente, aconteceu nesse caso. Coadunando com as palavras da colega, pergunto para vocês, vossas excelências, vocês que com certeza têm pais, mães, filhos, vossas excelências, acham justo que minha cliente seja penalizada? Para uma decisão de vocês. Sem mais palavras, Letícia. Obrigado, doutor. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a promotoria do trabalho, a acusação chegada a esse juízo. Agradecer também aos novos advogados que vieram de forma coerente e conforme previsto no ordenamento jurídico, a apresentação da defesa ampla, que seja fulcro de bastante extensão isso, e também uma defesa que foi objetiva, a trazer ao corpo de jurados a decisão de sentença, conforme o artigo 472 do Código de Processo Penal, no qual leio a seguir: formado o conselho de sentença, o presidente do qual vos fala, iniciando a ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, como está a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com o veredito, eu convoco os senhores jurados a tomarem a decisão conforme os nomes que eu citarei. Com relação ao homicídio qualificado no concurso de crimes, conforme o artigo 121, de motivo torpe, sem defesa da vítima, com agravante de serem seus pais, a senhora Suzana von Richthofen. Como votam os jurados? Senhora Dona Maria. Condenado. Senhora Joelza Santos. Condenado. Nome da senhora. Rogério. Dona Rogéria. Condenado. Sentencia, então, esse juízo a senhora Suzana von Richthofen, a dosimetria da pena que será instalada, a condenação. O senhor Daniel Cravinhos, como vota a senhora Marília? Condenado. A senhora Joelza Silva Santos. Condenado. A senhora Rogéria. Condenado. Idem ao senhor Daniel, que foi pronunciado contra Suzana von Richthofen. O senhor Christian Cravinhos, como vota a senhora Marília Portela? Condenado. A senhora Joelza Santos. Condenado. A senhora Rogéria. Condenado.
cada um de forma individualizada, sendo feito o cálculo da dosimetria da pena. Esse juízo encerra aqui essa sessão, no qual a condenação dos 3 acusados, agora réus, e que seja feita a lei em vias de que a justiça tarda, mas não falha. Que os olhos da sociedade estejam abertos para isso de uma forma positiva, a fim de que não se reitere mais o crime. É assim que se decide o juízo. Encerrada a sessão. Ganhamos. Todo respeito.